O mundo já havia sido destruído uma vez. Segundo o livro de Gênesis, a humanidade havia se corrompido completamente. Violência, caos e corrupção moral. Então, veio o dilúvio. Depois de meses sobre as águas, a arca finalmente repousa nas montanhas. E dali começa um novo mundo. A partir de Noé e seus filhos, toda a humanidade recomeça. Mas algo interessante acontece nas gerações seguintes. A humanidade começa a se organizar em clãs, povos e reinos. E no centro dessa transformação surge uma figura misteriosa. Um homem descrito na Bíblia como o poderoso na Terra. Por isso, estamos iniciando uma série de episódios chamada Reinos da Bíblia ao Mundo Moderno. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Regina Case e nós estamos começando esse novo projeto, onde contaremos para você sobre os reinos da Bíblia de uma maneira que você nunca viu. Uma maneira simples e fácil. A nossa série contará com 10 episódios, um por semana, além do vídeo que já temos semanalmente. E para coroar nosso trabalho, você só precisa deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Seu nome era Nimrod. Para alguns estudiosos, ele foi o primeiro grande conquistador, o primeiro construtor de cidades, possivelmente o fundador do primeiro sistema imperial da história. Aqui começará a história do nascimento dos reis. O capítulo 10 de Gênesis apresenta algo fascinante, um texto conhecido pelos estudiosos como a Tabela das Nações. Nele encontramos uma descrição como os descendentes de Noé se espalharam pela terra depois do dilúvio. A Bíblia apresenta 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A partir deles surgiram diversos povos e culturas que se espalharam pelo mundo antigo. Muitos estudiosos da Bíblia observam que esse capítulo pode ser considerado uma das primeiras tentativas da história de explicar a origem das nações humanas segundo o texto bíblico. Aproximadamente 70 povos surgiram dessas linhagens familiares. E os descendentes de Jafé se espalharam principalmente para regiões que hoje são associadas à Europa e a terras do norte. Os descendentes de Cã migraram para partes da África e partes do Oriente Médio. Já os descendentes de Sem ocuparam principalmente as regiões do Oriente Médio e deram origem aos chamados povos semitas, entre eles os hebreus e também os árabes. Mas entre os descendentes de Cã surge um personagem muito peculiar que chama a atenção no relato bíblico. Seu nome é Nimrod. O texto de Gênesis diz que Cuxi gerou Nimrod e que ele começou a ser poderoso na terra. Cuxi era filho de Cã, o que significa que Nimrod era bisneto de Noé, ou seja, ele pertence às primeiras gerações humanas depois do dilúvio. Mas a Bíblia acrescenta uma frase curiosa sobre ele, dizendo que ele é um poderoso caçador diante do Senhor. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma descrição simples, mas no hebraico antigo é uma expressão que pode carregar um significado muito mais profundo. Alguns estudiosos interpretam essa frase como uma referência a um líder forte, um guerreiro ou até mesmo um conquistador militar. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, escreveu sobre Nimrod em sua obra chamada Antiguidade dos Judeus. Segundo Joséfo, Nimrod teria incentivado os homens a não dependerem de Deus e a confiarem em sua própria força e organização. Ele descreve Nimrod como alguém que começou a concentrar poder político e autoridade sobre as comunidades humanas. Se essa interpretação estiver correta, então Nimrod pode ter sido um dos primeiros governantes centralizadores da história da humanidade após o dilúvio.
O livro de Gênesis também afirma algo muito importante sobre ele. O texto diz que o princípio do seu reino foi Babel. Isso significa que Nimrod não estava apenas ligado a uma única cidade. Ele controlava um conjunto de cidades importantes. Esse detalhe revela algo impressionante para a história antiga. Em vez de apenas liderar um pequeno grupo local, ele estabeleceu uma rede de cidades conectadas politicamente. Isso se parece muito com aquilo que mais tarde chamamos de um império. Essas cidades estavam localizadas em uma região muito famosa na história, chamada Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa literalmente terra entre rios. Trata-se da região localizada entre os dois grandes rios do Oriente Médio, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Muitos historiadores consideram essa região como o berço da civilização humana. Foi ali que surgiram algumas das primeiras cidades organizadas no mundo. Foi ali que apareceram sistemas de escritura, códigos legais, estruturas administrativas e governos organizados. Em outras palavras, naquele território começou a nascer aquilo que hoje chamamos de civilização. Entre as cidades mencionadas no texto bíblico, a primeira delas é Babel. Com o passar do tempo, essa cidade se tornaria conhecida como Babilônia. Na Bíblia, ela aparece inicialmente com o nome Babel. Ao longo da história antiga, Babilônia se tornaria uma das cidades mais influentes do mundo. Séculos depois, ela dominava grande parte do Oriente Médio sob o governo de reis poderosos como Nabucodonosor II. Mas suas origens podem estar ligadas aos primeiros centros de poder formados na época de Nimrod. Babel também está associada a um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, a história da Torre de Babel. Segundo Gênesis capítulo 11, a humanidade decidiu construir uma grande torre que alcançasse os céus. O objetivo não era apenas arquitetônico. O texto diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Essa frase revela algo muito profundo sobre o coração humano. Ela sugere ambição, desejo de poder e centralização cultural. Alguns teólogos interpretam Babel como o primeiro grande símbolo de civilização organizada, que decide caminhar sem depender de Deus. Outra cidade mencionada no texto é Erech. Na arqueologia moderna, essa cidade é conhecida como Uruk. Uruk é considerada uma das cidades mais antigas do mundo já conhecidas. Escavações arqueológicas revelam que ali surgiram algumas das primeiras formas de escritas da história humana, conhecidas como a escrita cuneiforme. Também foram encontrados templos gigantes, centros administrativos e estruturas que indicam um sistema político organizado. Uruk aparece inclusive em uma das obras literárias mais antigas da humanidade, a famosa epopeia de Gilgamesh. Essa obra conta a história de um rei lendário que governou a cidade e que era considerado parcialmente divino. Muitos historiadores acreditam que essa narrativa pode preservar memórias antigas das primeiras dinastias que governaram a região. Em seu auge, Uruk chegou a ter cerca de 40 mil habitantes, algo gigantesco para os padrões da antiguidade. A terceira cidade mencionada é uma cidade chamada Akkad. Esse nome se tornaria extremamente importante na história do Oriente Antigo. Akkad deu origem ao famoso Império Akkad. Séculos depois surgiria um governante chamado Sargão de Akkad, um rei que muitos historiadores consideram o criador do primeiro império, oficialmente documentado da história. Sargão conquistou diversas cidades da Mesopotâmia e unificou o território sob um único governo. Seu domínio se estendeu por uma vasta região e criou um modelo político que influenciou muitos impérios posteriores. Alguns estudiosos sugerem que líderes como Sargão pode ter sido um modelo político muito mais antigo, talvez inspirado por tradições que remontam às primeiras figuras no poder como Nimrod.
A última cidade mencionada é Calné. Diferente das outras, sua localização exata ainda é discutida pelos arqueólogos. Alguns acreditam que ela pode estar associada a cidades importantes, como Nippur, enquanto outros sugerem que possivelmente pode ter sido uma cidade suméria que se perdeu ao longo da história. Mesmo com essa incerteza do relato bíblico, o relato bíblico deixa algo muito claro. O poder de Nimrod não era limitado a uma única cidade isolada. Ele controlava um conjunto estratégico de centros urbanos. Essa estrutura de domínio sobre várias cidades é exatamente o tipo de organização que caracteriza os primeiros sistemas imperiais. O texto bíblico também sugere que esse sistema urbano começou a se expandir para outras regiões, incluindo a Síria. Ali surgiram cidades importantes como Nínive, Rehoboth-ir e Calá. Séculos mais tarde, a Síria se tornava uma das potências militares mais temidas no mundo antigo. Os assírios desenvolveram tecnologias de guerra extremamente avançadas para a época, incluindo máquinas de cerco, táticas militares organizadas e estratégias de deportação em massa de povos conquistados. No século VIII a.C., o Império Assírio conquistaria o reino de Israel e desfrutaria o reino do norte, marcando profundamente a história bíblica. Enquanto essas cidades se desenvolviam, outras civilizações também surgiam na mesma região. Uma das mais antigas foi a civilização da Suméria. Os sumérios foram responsáveis por algumas das maiores invasões culturais da antiguidade. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, criaram sistemas legais complexos e construíram enormes templos conhecidos como zigurates. Outro reino importante que surgiu nessa mesma área foi Elão, localizado aproximadamente na região do atual Irã. Elão manteve contato constante com os povos da Mesopotâmia e aparece diversas vezes nos relatos bíblicos relacionados às antigas nações do Oriente Médio. Enquanto observamos todo esse cenário histórico, percebemos algo impressionante. Após o dilúvio, a humanidade não apenas sobreviveu, ela começou a construir algo novo. As pessoas passaram a formar cidades, desenvolver sistemas de governo e organizar economias, e também criar estruturas políticas cada vez mais complexas. No centro desse processo aparece a figura de Nimrod, um líder que possivelmente foi um dos primeiros arquitetos de um sistema de poder organizado na história humana. Na Mesopotâmia nasceram cidades, culturas, impérios e também conflitos. Aquilo que começou como pequenos centros urbanos acabaria moldando toda a história da civilização. E essa história não está apenas começando. Nos próximos episódios veremos como estes primeiros reinos continuaram a crescer, como Babel se tornou um símbolo poderoso na história bíblica e como a luta pelo poder entre os povos continuaria atravessando os séculos, desde as antigas civilizações da Babilônia até os grandes impérios do mundo moderno. Obrigado por você ter chegado até aqui. Eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo com seus amigos. E claro, te espero aqui no próximo episódio.